Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bom Pastor Conecte. Hoje a Santa Igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Gregório nasceu em Roma por volta do ano de 540. Tendo tomado a carreira política, chegou a ser nomeado prefeito de Roma. Abraçou depois a vida monástica, foi ordenado diácono e desempenhou o cargo de legado pontifício em Constantinopla. No dia 3 de setembro do ano de 590, foi elevado à cátedra de Pedro, cargo que exerceu como verdadeiro bom pastor no governo da Igreja, no cuidado dos pobres, na propagação e consolidação da fé. Escreveu muitas obras de moral e teologia. Morreu a 12 de março do ano de 604. Por isso celebremos São Gregório Magno, que ele interceda por todos nós, a fim de que obtenhamos as graças e as bênçãos do céu. E assim, nós queremos também acolher a palavra, o evangelho deste dia, desta quinta-feira, dia 3 de setembro, que se encontra em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Sobendo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eis que contemplamos o chamado de Pedro. E aqui também algo importante pela questão deste encantamento a Jesus, que antes mesmo do chamado de Pedro, nós ouvimos que a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Faziam de tudo para ouvir a Cristo. E nós, no mês da Sagrada Escritura, mês da Bíblia, somos chamados também a poder crescer e enriquecer com a Santa Palavra de Deus. E a palavra de Cristo é uma palavra que nos toca, é uma palavra que nos faz até mesmo provocar em nós uma reflexão a respeito do chamado, a respeito até mesmo de deixar tudo para seguir a Jesus. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro, um pescador, aquele que até então não estava vivendo até mesmo as alegrias de uma pesca frutífera, de uma pesca boa, podemos dizer assim, eis que até mesmo se encontrava como que desanimado. Para um pescador de poder lançar a rede e nada pescar, é um sinal até mesmo de frustração. Mas, ao ouvir o chamado de Cristo, ao ouvir a ordem do Senhor, avance para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca, eis que tudo acontece.
principalmente o colocar em obediência à palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos medo de confiar, ou mesmo de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Aquele que confia, ele alcança muitas graças e bênçãos para toda a sua vida. Por isso, o avançar é um ato de coragem. É podermos até sair da margem, sair daquilo que é zona de conforto, sair daquilo que até mesmo nos trava, para podermos então seguir em frente, avançar para as águas mais profundas. E aí é o que nós somos chamados a fazer, e assim até mesmo de poder contemplar, né? E essa fala de Pedro vem muito forte ao nosso coração para podermos viver a nossa missão. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, que de fato possamos ter esta confiança total no Senhor. Vamos lançar as redes sem medo, e assim nós conseguiremos as graças e as bênçãos tão necessárias para a nossa vida. Tamanho foi esse testemunho desta pesca extraordinária que também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, também ficaram espantados. E assim este espanto causou-lhes também o desejo de deixar tudo e seguir a Jesus. É o que nós precisamos para viver esta caminhada com o Senhor e assim com Ele contemplar todas as graças e as bênçãos da missão. Por isso, não ter medo de deixar tudo para seguir o Senhor. São Gregório Magno, este santo que hoje nós fazemos a sua memória, também nos dá este testemunho de poder deixar tudo e servir o Senhor, trabalhar pela messe, e foi um grande pastor da nossa igreja. Que possamos aprender tudo isso para o crescimento da nossa fé e podermos lançar as redes e sermos, assim como Pedro, assim como os demais discípulos, pescadores de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim nós encerramos, né, esta graça de ouvir a palavra, este momento do nosso canal. E aqui aproveito para convidar a todos, neste mês de setembro, a formação bíblica aqui em nosso canal, Bom Pastor Conecte. Estejam atentos para podermos aprofundar a santa palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, e pela intercessão de São Gregório Magno, desça sobre você, sua casa, sua família, o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, meu abraço com muito carinho a todos, e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.